Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Pode sentar. Caríssimos fiéis, eis que estamos na vigília de Pentecostes, ou melhor, já nos encontramos em Pentecostes, também conhecido como Segunda Páscoa. Assim, já estamos celebrando o mistério da descida do Espírito Santo, o qual o Espírito Paráclito, o grande teólogo e frei dominicano Reginaldo Garrigou Lagrange, chama de o grande desconhecido. E nesse sentido, ele cita justamente o episódio que acabamos de ouvir nos Atos dos Apóstolos. São Paulo chega à cidade de Éfeso e questiona os fiéis daquela cidade se já haviam recebido o Espírito Santo, ao que eles respondem: nem sequer ouvimos dizer que havia um Espírito Santo. Diz então o teólogo dominicano que 20 séculos depois, se São Paulo fizesse a mesma pergunta, não receberia uma resposta tão diferente. De fato, apesar de muitos terem esse nome por familiar, muito pouco é o que se sabe sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E isso nos anos 50. E o que diremos nós, 60 anos depois da publicação da obra do Frei Garrigou Lagrange? De fato, não somente com relação a muitos, pouco se sabe sobre o Paráclito, mas aqueles que acham que sabem algo, o que sabem não corresponde à legítima doutrina católica. E aí poderíamos nos questionar: por que razão pouco se conhece do Espírito Santo? Por que ele passa como que desapercebido nas Sagradas Escrituras? E nós podemos começar a responder que isto se deve, em primeiro lugar, porque suas manifestações são muito pouco sensíveis e pouco perceptíveis para nós. Com efeito, Deus Pai se manifesta visivelmente e patentemente através da criação. O Filho se encarnou e viveu entre os homens e se deixou a si mesmo na Santíssima Eucaristia. O Filho se manifesta propriamente como Emanuel, Deus conosco, Deus tangível, Deus ao nosso alcance. Agora, quanto ao Divino Paráclito, a sua obra, que é a santificação das nossas almas e a infusão nelas da vida sobrenatural, escapa da percepção dos sentidos. Além disso, ele também não se manifestou como o fez o Verbo pela encarnação,
e vivendo entre os homens, manifestando-se de forma sensível somente 3 vezes e de forma bem simples e efêmera. O Paráclito se manifestou de forma sensível pela primeira vez como uma pomba no batismo do Senhor no Jordão. Ele se manifestou pela segunda vez de forma sensível como uma nuvem no alto do Monte Tabor durante a transfiguração do Senhor. E pela terceira vez como línguas de fogo no dia de Pentecostes. E assim nós temos a obra do Divino Paráclito como uma obra eminentemente interior e discreta em nossas almas, e de forma alguma chamativa e barulhenta. Aliás, pode-se dizer com grande segurança, onde está o barulho e a balbúrdia, não está Deus, mas sim o demônio. E é assim, caríssimos, um grande e gravíssimo erro dos tempos atuais, achar que o Espírito Santo se manifesta de forma sensível a todo instante, de forma chamativa e barulhenta. Erro, inclusive, proveniente da heresia protestante e do pior tipo, o pentecostalismo americano. Ou seja, erro que vem semeado pelas mãos do demônio. Muito pelo contrário, caríssimos, é de forma silenciosa e discreta, no interior de nossas almas, que o Espírito Santo opera a sua importantíssima obra, que é a nossa santificação. E como isto se dá, caríssimos? Primeiramente, como pedimos nos hinos que vamos cantar na festa de Pentecostes e durante toda a sua oitava, bem como na sequência da festa de Pentecostes, em que nós pedimos que o Espírito Santo venha e encha os nossos corações com o fogo do amor divino. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. A principal missão do Espírito Santo é colocar em nossas almas a caridade. É esse fogo do amor divino que nós devemos manter aceso em nossas almas, em nosso dia a dia, em meio dos afazeres cotidianos, em meio das tribulações. É esse fogo que sobe e nos impulsiona ao céu, nossa cara e verdadeira pátria. Todavia, esse fogo do amor divino não é e nem se fundamenta necessariamente em algo sensível. Nós devemos fugir desse erro próprio dos tempos modernos, que confunde amor e sentimento. Que quando ouve falar em caridade, já pensa em ser amigão de todo mundo. Ouve falar em caridade e já pensa em coraçõezinhos vermelhos flutuando no ar. Que ouve falar em caridade e já imagina um monte de gente dançando ciranda com as mãos juntas ao som dos Beatles. Ou então, ouve falar em caridade e já imagina um bando de ursinhos carinhosos. A caridade não é nada disso. A caridade está na vontade, que é uma faculdade espiritual e não sensível. A caridade fundamenta-se na vontade pela disposição ao sacrifício. O amor a Deus, como nós bem ouvimos Nosso Senhor afirmar há pouco no Evangelho, consiste em guardar as suas palavras.
Isto é, o amor a Deus consiste em aceitar aquilo que Deus nos fala e colocar isso em prática. O amor a Deus é baseado na verdade e na fé. O amor a Deus não é de forma alguma o palpitar do coração, não é de forma alguma o sentir-se bem, não é grunhir coisas incompreensíveis como animais, nem gritar e se remexer como loucos. Ou então, muito menos, amar a Deus é aceitar o bem e o mal indistintamente. Quem quer isso é o demônio. O amor a Deus é estável, é simples, é sereno e muito, mas muito mais perfeito que isso. Para amarmos a Deus, caríssimos, devemos reconhecê-lo como sendo nosso soberano e verdadeiro bem, como aquele que é infinitamente perfeito, que governa todas as coisas com sabedoria, mesmo quando permite o mal, para que do mal venha um bem maior. Donde devemos ver a bondade de Deus ao longo da história da humanidade, desde a criação e a queda de nossos primeiros pais, até a encarnação redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, com a instituição dos meios para a nossa salvação. Isto é, a Santa Romana Igreja, o sacerdócio católico e os sacramentos. Devemos ver a bondade de Deus em nossas vidas pela sua providência, como Ele busca a cada ocasião, caríssimos, a nossa conversão para levar-nos ao céu com Ele. Devemos ver a bondade de Deus também ao nos deixar os mandamentos, que é o caminho para a nossa salvação, de forma que nós podemos efetivamente alcançar esse nosso soberano bem. Com efeito, caríssimos, Deus veio até nós pela encarnação, fazendo-se visível e tangível. E Ele vem até nós pelo Espírito Santo para nos guiar durante nossa vida. Com efeito, caríssimos, Deus nos ama verdadeiramente e nos ama com um amor de amizade, que é o amor mais perfeito que existe. Amor que visa o bem do outro. Amor que vai até o sacrifício pelo bem do outro. De forma que reduzir o amor a mero sentimento, reduzir o amor a loucuras de grunhidos e remeximentos, chega ao ponto da blasfêmia, pois é reduzir ao ridículo o amor que Deus teve por nós, que levou até o derramamento da sua última gota de sangue. Deus fez tudo para nos salvar, ao ponto de entregar seu próprio Filho para derramar a integridade do seu sangue, e a ponto de nos enviar o Espírito Santo e nos deixar a barca da salvação, que é a Santa Romana Igreja. Devemos ainda, caríssimos, amar a Deus, pois Ele é a nossa suprema felicidade. E a felicidade de cada um se encontra no agir conforme a sua natureza. Sendo o homem um animal racional, dotado de inteligência e vontade, sua felicidade está em conhecer a verdade com a inteligência e amar o bem com a sua vontade. Pois bem, caríssimos, Deus é a própria verdade e o bem supremo. Nossa felicidade é então conhecer Deus e amá-lo. E isso já é grandioso. Mas Ele não parou por aí. Deus nos elevou a algo muito maior, que é essa satisfação natural das nossas faculdades. Criando-nos em estado de graça, Ele nos fez participantes da sua própria vida divina, dando-nos uma felicidade sobrenatural, possibilitando-nos conhecê-lo
como Ele próprio se conhece, e fazendo-nos amá-lo como filhos e, mais que isso, como amigos. Caríssimos, Deus, por meio da graça que Ele conquistou pelo seu sacrifício redentor, nos deu a possibilidade de sermos não somente seus filhos, mas verdadeiramente seus amigos. O Sagrado Coração de Jesus, cuja festa se aproxima, se coloca como o bom amigo das nossas almas. Justamente o amigo é aquele que quer o bem do outro. E aí está todo o fundamento do amor de Deus, amor este que é infundido em nossas almas pelo Divino Paráclito. O Divino Paráclito se coloca assim como o fundamento da nossa amizade com Deus. Ele é o fundamento que nos leva a alcançar o bom amigo das nossas almas. E aí nós temos uma perspectiva verdadeiramente gloriosa, uma realidade verdadeiramente consoladora. Deus se coloca como nosso amigo. Deus quer o nosso bem e nos dá os meios para que possamos adquirir um tão grandioso bem. Mas nós chegamos em um impasse. Se a caridade não está nos sentidos, nós, no entanto, possuímos sentidos. E mais que isso, o nosso conhecimento depende dos sentidos. Tudo aquilo que nós conhecemos passa obrigatoriamente pelos sentidos. Como diz São Tomás, citando Aristóteles, níquel in intellecto nisi prius in sensu. Nada está na nossa inteligência sem antes passar pelos sentidos. Então, se quero conhecer esse ambão, eu devo vê-lo, eu devo tocá-lo, eu devo ouvi-lo, eu devo cheirá-lo, ou então, o que não me parece uma boa ideia, devo degustá-lo. E aí está o nosso problema. Nós, caríssimos, não vemos a Deus, não vemos os santos, não vemos o céu, não vemos o inferno, não vemos a graça. E assim, podemos cair, e frequentemente caímos, em uma verdadeira cilada. Podemos, no nosso dia a dia, esquecer que fomos feitos para o céu, esquecer da bondade de Deus, esquecer de renovar o nosso amor a Deus por atos de caridade. E aí está a grande obra do Divino Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo vem para acender em nossas almas este amor, essa disposição inteira, sem reservas, de servir a Deus, de guardar as suas palavras, de fazer a sua vontade em tudo. Enfim, de dirigir todos e cada um dos nossos atos para o céu com um verdadeiro espírito de sacrifício. É aí que ele vem nos lembrar que o que está em jogo é a nossa eternidade. É aí que ele vem, se é necessário, nos dar um choque de realidade, lembrando que mais cedo, mais tarde,
a nossa vida vai acabar e nós teremos diante de nós ou o céu por toda a eternidade, ou o sofrimento do inferno por toda a eternidade. Mas, sobretudo, Ele vem renovar em nós o ardor da caridade. É assim que a caridade vai renovar a face da terra, sepultando o homem velho, orgulhoso, pecador e escravo do demônio, e fazendo nascer um novo homem, unido a Deus pela graça. E foi assim, efetivamente, como poucos discípulos, mas com uma fervorosa caridade, que com o Pentecostes, o Evangelho foi pregado até os confins da terra. É assim que podemos nós, em um local que antes havia somente alguns pobres pagãos, ignorantes e bárbaros, celebrar os sagrados mistérios e viver a verdade evangélica. E assim podem ver bem os senhores que a obra primeira e essencial do Espírito Santo é a caridade, e não os chamados dons extraordinários, que, imaginem só, são extraordinários, ou seja, incomuns, raros, não irracionais, evidentemente. Podem acontecer, mas não de forma irracional, não reduzindo os indivíduos à loucura ou então à inconsciência. E não somente são raros, mas secundários, pois não são necessários para a salvação e nem santificam a pessoa que os possui, mas são ordenados para o bem do próximo. E é justamente isso que sempre ensinou a Igreja. Além disso, o padre Royo Marim diz que seria extremamente temerário desejar ou pedir a Deus estas graças grátis datas, como diz a teologia católica, graças dadas gratuitamente, uma vez que não são necessárias nem para a salvação e nem para a santificação, e por requererem uma intervenção milagrosa de Deus. Afinal de contas, vale muito mais um pequeno ato de caridade do que ressuscitar um defunto. Além disso, outro teólogo, o padre Georgian Oman, diz que uma pessoa pode ficar, inclusive, sob o poder do demônio, em razão de um desejo descontrolado de experimentar fenômenos místicos extraordinários, também chamados graças carismáticas. Com efeito, caríssimos, mais vale um pequeno ato de caridade do que ressuscitar um morto. Muito mais vale, inclusive, um ato de inteligência do que um ato de irracionalidade besta, como grunhidos e desmaios. Caríssimos, para concluir, desejemos com grande ardor que o Espírito Santo não seja um desconhecido para nós. Que invoquemos o Divino Paráclito com grande frequência, para nos iluminar pela fé e para acender a nossa caridade. Peçamos que Ele acenda em nossas almas o amor divino da caridade. E assim teremos o precioso auxílio de Deus para cumprir os mandamentos e crescer nas virtudes e bem cumprir para a glória de Deus as obras do nosso cotidiano. Esta é a ação suave e firme do Divino Paráclito para a nossa santificação e salvação.
justamente dar a direção e dar a força para fazermos tudo aquilo que nós temos de fazer por amor de Deus. E é isto, efetivamente, a nossa santificação, fazer tudo aquilo que nós devemos fazer por amor de Deus. Vale mais uma ação cotidiana, feita com uma enorme caridade, do que uma ação grandiosa, até mesmo verdadeiramente magnânima, mas com uma caridade morna. Sem a caridade, caríssimos, nada tem valor. E o Divino Espírito Santo vem inflamar a terra com a caridade. E assim, é este o seu papel, dar todo um valor divino para a nossa vida, dando a caridade em nossas ações. E assim, pelo Divino Espírito Santo, a menor ação nossa, até mesmo tomar um copo d'água, pode ter, pela caridade, um valor grandioso, sobrenatural. É isto a santidade. Cumprir aquilo que os mestres da vida espiritual chamam de o dever do momento presente. Cumprir as nossas tarefas cotidianas com um verdadeiro amor a Deus. Nós devemos, caríssimos, pelo Divino Espírito Santo, dar um valor sobrenatural infinito para a nossa vida. E assim, peçamos que Ele venha a nós. Mas antes de tudo, não esqueçamos dele, não o ignoremos, mas deixemos que Ele acenda a caridade em nós para nos renovar, para, renovando-nos, renovar toda a terra e nos dar assim a verdadeira felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.